Apocalipse, no capítulo de número 19. Eu quero dividir algumas verdades deste texto com vocês. Apocalipse, capítulo de número 19. Se podemos, ok. A partir do versículo 1 está escrito assim: E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se preparou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E me disse: Escreve: Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas palavras são verdadeiras, são as verdadeiras palavras de Deus. Eu, João, me lancei aos pés do anjo para o adorar, mas ele me disse: Olha, não faças isso. Eu sou o conservo teu e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Glória a Deus. Queridos, eu quero falar com vocês subordinado ao tema o Cântico dos Vitoriosos. Nós temos vários cânticos no Novo Testamento. Prometo não alongar-me, mas prometo precisar muito de sua atenção. Há muitos cânticos no Novo Testamento. Sim, nosso Deus, ele não precisa ser louvado, ele merece. Mas essa é uma ordem: louvai, dada apenas aos santos, aos salvos, à noiva que reconhece o valor do seu noivo. Apocalipse, por muitos, é um livro desprezado. Há 2 livros que sofrem o desprezo acadêmico. É o livro do Gênesis quem sofre. Esse é um livro atacado nas universidades. Esse é o livro que os homens contra ele lutam, desde o capítulo 1 ao capítulo 3. Se no capítulo 3 do Éden a serpente está no jardim, hoje a serpente está em muitas faculdades. E a igreja precisa preparar-se para esse enfrentamento. Como já foi dito aqui, defender o corpo. O segundo livro que sofre desprezo é o Apocalipse. Mas esse livro já sofre o desprezo religioso, o desprezo daqueles que estão ligados, religados aos céus, porque nós parece que temos medo desse livro.
as capas dos livros de Apocalipse, quando se promete que farão uma abordagem acerca desse livro, nós vemos catástrofes e destruições, como se fosse a única revelação. E a revelação de dor que o Apocalipse apresenta para nós não é um ponto final, é um processo, é algo que está debaixo da permissão de Deus. É Deus abalando reinos porque Ele é soberano, e é a própria criação ainda ansiando pela manifestação dos filhos de Deus. Apocalipse, desde sua introdução, nos deixa claro que poucos são aqueles que nele meditarão, muitos são aqueles que às vezes sobre ele ouvirão. Por isso que singularmente se expressa: bem-aventurado aquele que lê. E no plural são apresentados aqueles que ouvem. Bem-aventurados aqueles que ouvem. Então, feliz aquele que lê. É tão pouco que é apresentado no singular. Simplesmente é feliz aquele que o lê. Como a maioria são aqueles que o ouvirão, bem-aventurados aqueles que o ouvem. Nós que não meditamos no Apocalipse para sabermos sobre as vitórias de Deus, sobre as glórias do Deus da glória, estamos perdendo. E quem ganha? Satanás. Como ele poderia estar feliz se nós simplesmente soubéssemos o seu final, a sua derrota? Ninguém fica feliz quando se tem na mão de alguém um registro de sua derrota total. Se o Gênesis é a primeira profecia da sua queda e o Apocalipse é a consumação da sua derrota, e a gente não o lê, então nós não temos autoridade para expulsá-lo, nós não temos autoridade para pensarmos, nós não temos autoridade para dizer: eu sei o seu futuro e sei o meu futuro. Por isso ele consegue prender as pessoas na ansiedade, no estresse, na depressão. Por quê? Porque eu não sei o meu amanhã e eu estou preso ao meu ontem. Então você pensa no seu ontem: fracasso, derrota, miséria, pecado. Você pensa no seu futuro e você diz: a carne me vence, miserável homem que sou, que vida é essa que levo? Parece que sou crente, mas não sou nada de crente. Para onde é que eu vou? Eu não consigo ser o santo que desejo ser, porque você não sabe para onde vai. Você não sabe sobre a graça capacitadora que te capacita ao céu de Deus. E assim o diabo nos vence, porque o meu passado me condena e o meu futuro de miséria me aguarda pelo meu eu, pela carne que ainda habita em mim. Mas quando você lê o Apocalipse, você vê que o futuro de Satanás é a derrota e o futuro da igreja é glória. E se você está conectado à igreja, você pode tomar posse, você pode personalizar-se. Há um perigo em nossa geração de personalizar-se, ou seja, trazer para a sua pessoa, ou fazer uma leitura de modo pessoal, textos sem contextos, principalmente do Antigo Testamento. Mas uma coisa eu preciso esclarecer: apesar de não ser comum personalizarmos nossa vida no contexto ou no texto do Antigo Testamento, você pode colocar a sua pessoa em todas as promessas liberadas para a igreja. Se o Apocalipse é o livro da vitória da igreja, então você pode dizer: eu estou dentro desse grupo vitorioso. Se a vitória é da igreja, ela é minha. Nem sempre a vitória que é sua é da igreja, porque se for via de regra, a derrota que for sua será a derrota da igreja. É por isso que os desigrejados crescem, ou os não institucionalizados. Por quê? Porque a Bíblia diz assim: em todas estas coisas somos mais que vencedores. Aí vem o pregador, isola em todas estas coisas, ou quais coisas são essas, tira o nós e diz: você é mais do que vencedor. O camarada pensa: mais que vencedor é aquele que vence todas, e eu estou só perdendo. Se eu estou só perdendo, a igreja mentirosa, ela também perde. Então para que eu vou fazer parte de uma igreja que perde? Porque eu perdi. Se eu perdi, a igreja perde. Então se a igreja perde e eu perco, não preciso ficar nela, estou fora dela. Pois é, suas derrotas não confirmam a derrota da igreja, porque existem muitas batalhas que você lutará
e não as vencerá, porque a maior vitória numa batalha não é o levantar do troféu, é o aprendizado. Então, quem luta pensando numa visão máxima, em conexão com a igreja, ele diz: posso perder coisas, minha fé aumentou, minha experiência aumentou. Antes eu te conhecia de ouvir, agora meus olhos estão te vendo. Esse teve uma vitória, ele aprendeu. Só que a mensagem não completa, não explicada, o cara pensa: minha derrota implica que a igreja mente. Então, se eu fui derrotado, para que eu ficaria na igreja? Porque eu sou igreja e eu fui derrotado. Então é melhor eu ficar aqui na minha, porque onde eu estiver eu sou a igreja. Eu não preciso da comunhão, eu não preciso congregar. Então entenda, somos mais que vencedores como igreja. A igreja é mais que vencedora. A igreja é predestinada ao céu. A igreja já tem um destino de glória. Conectado a ela, você tem as vitórias dela contra o mundo, contra o inferno, contra Satanás. Então entenda, as vitórias da igreja são minhas, mas nem sempre minhas derrotas são as derrotas da igreja. Consegue me entender? Não é porque eu parei, pastor Adson, que a igreja necessariamente precisa parar. Se eu parar, eu sou um membro amputado. O corpo funciona sem um membro. Um membro não funciona sem o corpo. A igreja, ela tem suas promessas. E o Apocalipse é o livro das vitórias da igreja. Então quando você estuda o Apocalipse, você diz: eu não posso ficar fora dela, eu não posso me desligar dela, eu só tenho vida nela. Então o cântico dos vitoriosos não são cânticos isolados, não são cânticos orgulhosos, é um cântico comunitário, é o cântico de uma família. Como já foi dito aqui, é o cântico da soma, é o cântico de um povo escolhido por Deus. Então, vamos analisar o cântico dos vitoriosos. Como eu já disse, temos muitos louvores no Novo Testamento. Nós temos os louvores, nós temos o cântico do leproso ou ex-leproso, que de longe Jesus disse a 10, fizeram um clamor décuplo, e de longe Jesus disse: se apresentem ao sacerdote. Eles foram limpos. Um voltou dando glória a Deus em alta voz. Nós temos o cântico dos curados, principalmente o cego, quando recebeu a cura, depois de curado, seguia a Jesus louvando a Deus. Temos o cântico da mulher encurvada, 18 anos, Jesus a tocou, ela se levantou e em alta voz glorificava a Deus. Nós temos o cântico da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando os discípulos, crianças, cantavam hosana nas alturas, salve-nos, estavam reconhecendo Jesus como o Salvador que veio das alturas. Nós temos o cântico do centurião no pé da cruz, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Nós temos o cântico após a pregação, ou após o enchimento do Espírito, e em línguas eles falavam das grandezas de Deus e as nações ao redor entendiam. Nós temos o cântico do testemunho de Pedro e João, Atos 4, depois que foram presos, foram soltos, procuraram a igreja e após testemunharem, a igreja ergueu a voz e começou a louvar ao Senhor. Temos o cântico do coxo, o louvor do coxo, em Atos 3. As narrativas lucanas, nós nos identificamos com elas, porque o louvor é visível, é movimentado, é corporal. Temos o cântico também de Paulo e Silas na prisão, e assim sucessivamente. Temos cânticos teológicos, no final da maioria das cartas, são doxologias, louvores teológicos profundos dos apóstolos teólogos, que Jesus os levantou. Mas quando você chega no Apocalipse, você vê no capítulo 5 que a criação inteira canta, e no capítulo de número 16, anjos cantam pelo juízo de Deus, que limpa a terra, preparando a terra para o governo de Cristo que se estabelecerá. E no capítulo 19, nós temos 4 expressões de aleluia. Se fala muito sobre esses 4 aleluias.
podem se falar aleluias quando juntam 1, 2, 3 e 4. Mas você não vê na Bíblia a expressão aleluias. Você vê na Bíblia a expressão aleluia. É louvado seja o Senhor, ou louvai ao Senhor. E no Apocalipse, ou no Novo Testamento, melhor dizendo, é a primeira vez que aparece a expressão aleluia. Então daqui já vem um canto diferenciado. Todos os outros que eu citei, você pode achar semelhanças entre um e outro. Esse aqui já começa diferente, porque é a primeira vez no Novo Testamento em que você lê a expressão aleluia, que não é simplesmente uma ratificação de que Deus é louvado, é também uma ordem aos santos, aos servos, para que Deus seja louvado. Os outros cânticos mencionados foram cânticos por experiências pessoais e locais. Já o cântico do capítulo 19, através ou a partir do aleluia, são cânticos da vitória total e não local. E não são experiências pessoais. É o resultado de uma experiência geral de todo o povo de Deus na terra e no céu. Eu não disse que o canto é na terra. Eu disse que o cântico é o resultado das vitórias de todo o povo de Deus, tanto na terra quanto no céu. Os outros cânticos citados anteriormente podem até não serem repetidos, mas esses aqui se repetirão. A igreja repete ao cantar aleluia. A igreja repete quando os pastores pregam sobre salvação, glória, honra, poder e reino de Deus. É um cântico repetido sempre. Os outros cânticos foram entoados, aconteceu, cantou. Esse aqui não. Esse aqui é um cântico escatológico. São cânticos através dos 4 aleluias que mostram que um dia o nosso Deus reinará, a igreja reinará com ele, e todo sistema maligno será destruído, e apenas o reino celestial dominará, e a igreja que faz parte desse reino. O que é já esse reino? Porque nós temos o reino do já e ainda não. Isso acontece através da igreja e através da escatologia. Então esse cântico é um cântico celestial pela vitória total e geral do povo de Deus. Agora, o que motiva o canto vitorioso? Porque nós temos vários motivos para cantar. Se a gente perguntar uns aos outros, qual o motivo do seu canto? Por que você se alegra? Por que você se empolga? Por que você louva? Ah, por causa disso. Ah, por causa daquilo. Experiências locais, experiências pessoais. Isso não é errado. Mas o cântico da verdadeira vitória ou dos vitoriosos tem um motivo especial. Verso 1. Aleluia! Salvação, glória, honra, poder pertence ao Senhor nosso Deus. Eles cantam porque sabem que Deus é detentor daquilo que ninguém mais possui. Então, Ele é digno por aquilo que Ele possui. Infelizmente, algumas pessoas me interpretaram mal, mas eu sei que aqui é uma igreja teológica. Eu vejo que essa igreja divulga cursos teológicos. A Penélope fala que aprende muito com o pastor Adson Belo, e ali tem a plaquinha, curso teológico. Falei, então posso pregar o Apocalipse. Tem igreja, se eu abrir Apocalipse, o povo me xinga. Então, eu disse, eu posso abrir o Apocalipse. O que eu quero dizer? É que a gente diz assim, eu não adoro pelo que Deus faz, eu adoro pelo que Deus é. Olha para minha cara. A Bíblia diz que até o desejo de adorar vem dele. Então ele gerou em mim um desejo de adorar. Eu adoro pelo que ele faz. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Como ele provou
provou que nos amou primeiro? Cruz. Então Ele faz. Querido, a gente precisa ser sincero em nossas adorações, ou em nossas expressões de adoração. Versículo 1, aleluia, ou seja, louvado seja Ele, porque salvação, ato de resgatar, pertence a Ele. Glória, só Ele dá. Honra, só Ele dá. Poder, pertencem ao Senhor nosso Deus. São coisas que estão nele, só Ele faz, e só Ele dá a quem Ele quiser. Segundo motivo, versículo 2: verdadeiros e justos são os seus juízos. Deus está sendo louvado porque julga. Eu sei que a gente quer cantar porque cego vê, óbvio. Eu sei que a gente quer cantar porque paralíticos andam. Eu sei que a gente quer cantar pela prosperidade, e tem que cantar mesmo. Mas a gente também tem que cantar a justiça de Deus, porque faz parte do caráter dele. Apresentá-lo de modo incompleto através da via do amor, se esquecendo da sua justiça, não é um canto vitorioso, é um canto falho, é um canto de derrota. Ele julga, Ele é juiz. Por Ele ser juiz, justo, fiel, verdadeiro, nós cantamos. Por quê? Porque Ele vai recompensar a cada um pelas suas obras. Então para o ímpio isso é mal, mas para nós está de boa. Por que para nós está de boa? Porque a obra que você faz de Deus para Deus não é pela sua própria capacidade, porque dele fonte, por ele processo, para ele destino. Então a capacidade vem dele para você fazer a obra dele. Aí você entende o que é evangelho. Ele capacita o pastor Adson Belo, pastor Adson Belo faz a obra dele, e no tribunal de Cristo ele vai dar recompensa por uma obra que o pastor fez, através da capacidade que ele mesmo deu. Para nós isso é tranquilo, irmão. Então ele é justo, não vai deixar passar nada. Ninguém viu, ele viu. Ninguém aplaudiu, ele viu. Ninguém reconheceu, ele viu, porque ele é justo. Pastor, mas eu fiz o bem e fui traído. Jesus também. Pastor, eu fiz o melhor e fui trocado. Normal. Levanta a cabeça. Podem fazer o mal a você, mas é você que escolhe se vão te tornar tão mal quanto eles. Por que você não abençoa mais ninguém? Porque eu sempre abençoei e me amaldiçoaram. Para com isso. Deixa Judas ser Judas. Continue sendo Jesus, porque Ele é justo, juiz. Olha só, versículo 2: verdadeiros e justos são os seus juízos. O inferno é a prova da bondade de Deus. Pastor, o céu é a prova da bondade de Deus. O inferno é a prova de que Ele é justo juiz. Se você canta pelos juízos dele, cantar é sempre por algo bom. Se a gente canta por juízo e o inferno é lugar de juízo, então você está cantando pela bondade. Ele é justo? Ele é justo? Preparou o inferno para o diabo e seus anjos? Ele preparou o inferno para o diabo e seus anjos? Sim, e a gente está cantando pelos seus justos juízos. Se a gente canta por algo bom, o bom está nele. Se ele fez o inferno, ele é bom até pelo inferno. Ele é tão bom que cria o inferno dizendo: meu povo não mais será atingido pela malignidade. Eu destruirei o mal, eu destruirei, eu limitarei o mal, porque o meu povo vai viver eternamente em paz, eternamente em alegria. O inferno é a prova da bondade de Deus, para quem conhece esse Deus. Porque se ele fosse mal, viveríamos para sempre com as obras do mal. Mas ele faz o inferno e diz: para lá vai os que se unem a Satanás, o anticristo, o falso profeta, a falsa igreja.
De fora ficarão todos aqueles que contrariam a minha vontade. De dentro ficarão só aqueles que me amam e eu os amo. Ele é tão bom que vai nos libertar de tudo isso. E o lugar desse lixo, o esgoto dessa malignidade que tanto nos incomoda, é inferno. Alguém comentou no meu Instagram: chato pra caramba. Aí eu disse: por quê? Aí ele: tu és um pregador dos infernos. Falei: plural, hein? No Nordeste, eu sou nordestino. No Nordeste, chamar alguém não sei o que dos infernos é elogio. Mulherão dos infernos, pregador do inferno. Eu preguei numa igreja na Bahia. Acabei de pregar, o pastor falou assim: filho do cão, que mensagem! Eu já fui no sul com a minha esposa, Eliseu Filho, tinha 6 meses, pastor Watts. A esposa do pastor olhou para Eliseu, ele todo de branco, bonitinho assim, olhou para ele e fez: que nojo! A Lona me beliscou. Falei: olha lá, que nojo, chorando, beijando e cheirando Eliseu Filho. Que nojo você, que nojo você. Quando o cara disse pregador dos infernos, eu disse: é um elogio? Ele: não, é que tu só prega inferno. Eu falei: então, nordestinamente falando, Jesus é um pregador dos infernos, porque Jesus é o pregador que mais pregou sobre o inferno. Justos são seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompeu a terra com a sua prostituição. Aí você diz: quem é essa, pastor? É a falsa igreja. Capítulos 17 e 18. Por que prostituta é chamada de falsa igreja? Simplesmente porque no 7, esposa é chamada verdadeira igreja. Então a falsa igreja, a igreja prostituta, é aquela que se aliança com muitos, faz aliança, compromisso e agrada a muitos. A verdadeira igreja é aquela que só agrada a um. O capítulo 17, 18 mostra o juízo de Deus sobre a falsa igreja. Se você medita no Antigo Testamento, você percebe que idolatria é chamado de adultério espiritual. É quando Deus te chama para Ele e você se entrega aos prazeres da carne, aos prazeres do mundo. Você coloca qualquer coisa acima de Deus e se conecta a eles. E depois você vem se relacionar com Deus. Por isso que Tiago exorta: adúlteros, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Porque vós estáis pedindo para gastardes em vossos próprios deleites. A expressão deleite ali é prazeres. É a igreja dizendo: Deus, abre a porta para mim. Aí Deus abre a porta, Ele diz: essa porta aqui é para eu me satisfazer. Meus planos, minha vida, meu futuro, nada de obra. Simplifica, pastor, com o maior prazer. É a esposa dizendo ao marido: me dá dinheiro. Para quê? Eu vou para um motel com meu amante. Por isso Tiago diz: adúlteros, vocês pedem e não recebem, porque só pedem para gastardes em vossos próprios prazeres. É a igreja prostituta. É quando eu faço a campanha, busco, oro, choro, imploro para mim. Eu não tenho visão de reino. Eu no centro, missionário, obra, igreja, evangelismo, projeto que leve o nome do Senhor, estou fora. Eu estou fazendo a campanha, o projeto, a oração. Para mim é a igreja prostituta.
E o que o céu faz? O céu diz assim: ele julgou a prostituta que corrompeu a terra com a sua prostituição. Por quê, irmãos? Porque as falsas religiões, falsos pastores, falsas igrejas, falsas pregações que geram crentes falsos aceitam. Você está na igreja no domingo, na segunda vá para a balada, na terça vá para o bar, na quarta vá prostituir, na quinta vá para as drogas fazer o que quiser. O que importa é o seu dízimo, o seu envelope no domingo. Falsa igreja, falsa mensagem, falso evangelho. E o diabo também gosta. O diabo aceita você se dividir com Deus. O diabo aceita você viver na prática do pecado e dar uns glórias. O diabo aceita você quebrar tudo aqui e quebrar tudo em casa. O diabo aceita te dividir com Deus, mas Deus não aceita te dividir com Satanás. Então quem tem uma mentalidade prostituta se divide com Deus e os prazeres carnais. Mas quem tem uma mentalidade de esposa é para a glória de Deus. Eu vou envergonhar o nome do Senhor? Eu vou envergonhar a igreja onde congrego? O nome de Cristo vai ser honrado, porque a esposa pensa sempre no seu esposo. Então, o cântico é porque a falsa é destruída. Aí o 7 diz: regozijemos, alegremos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e a esposa já se preparou. Então eles se alegram pelo juízo na falsa, desmascarando, destruindo, parando de enganar, e se alegram pela evidência da verdadeira. É um louvor equilibrado. Aleluia, versículo 3. A fumaça dela sobe para todo sempre. O texto está dizendo: esse sistema nunca mais se levantará. Aí os 24 anciãos confirmam esse louvor. E os 24 animais se prostram e adoram, dizendo: amém, aleluia. Ou seja, é um louvor em concordância. Aí sai uma voz no versículo 5 do trono. Saiu uma voz do trono, olha isso, que dizia: louvai o nosso Deus. Então não é ordem para o mundo louvar, é uma ordem para a igreja. Porque Ele não é o Deus desse mundo, Ele não é o Deus desse século, Ele é o Deus da igreja. Louvai ao nosso Deus, vós, todos os seus servos. Olha o que é a igreja. Continua: vós que o temeis. Me ajuda, diga temeis. A ordem não é para quem ama a Deus louvar. Pergunta ao pastor bandido, pedófilo, ladrão: você ama a Deus? Amo. Pergunta ao bandido: você ama a Deus? Amo, mano, amo. Pergunte ao ímpio: você ama a Deus? Ele vai dizer: eu amo. Mas a Bíblia não está mandando quem ama a Deus louvar. O cântico escatológico não está dizendo: se você ama, adore-o. Não, porque o amor não garante que você é igreja. O amor a Ele não garante que você faz parte da igreja salva, santa e noiva. O que garante, pastor? É o temor, é o respeito, é a honra acima de tudo. É não se acostumar com o sagrado. Aquele que teme, irmão, quem ama a Deus peca contra Deus. Por quê? Porque ele diz: eu peco porque Deus é amor. Mas quem teme a Deus luta contra si mesmo. Quem teme a Deus sente antecipadamente a dor que ele poderia causar em Deus. Quem teme a Deus não vive na prática do pecado. São a esses que o céu manda louvar. Louvai o nosso Deus, é a igreja. Louvai seus servos, é a igreja.
Louvai-o aqueles que o temem, é a igreja. Assim, versículo 5: louvai-os pequenos e grandes. Pode repetir? Pequenos e grandes. Empresários e funcionários, maduros e leigos, famosos e desconhecidos, adultos e crianças, louvem-no. Mas onde? Na igreja. Por que eu estou repetindo na igreja? É comunhão na igreja, pastor? Não estou dizendo do prédio, do templo. Eu estou dizendo que a ordem é para a igreja. Mas só a igreja adora, só a igreja louva. Sabe qual é um dos significados de louvar? Elogiar. Para se elogiar você precisa conhecer. Se você elogia quem você não conhece, você é hipócrita. Então, pelo amor de Deus, tira esse negócio de sua cabeça. Ímpio não louva, ímpio não adora. Olha a Anitta cantando música, olha a Anitta adorando, e você compartilha. Olha o cachaceiro adorando, olha a imoral adorando, a prostituta. Estou passada com esse vídeo, se converte. Quer o seu like, quer seu compartilhamento, quer sua curtida. Adoração é em espírito e verdade, assim é só a igreja que adora. Ímpio não adora, irmão.